Olá a todos! Ô, pessoal, tudo bem por aí? O que somos é consequência do que pensamos e também do que falamos, né? Eu colocaria aqui ainda nessa frase, e também do que falamos. Eu sempre comento isso. Nós, às vezes, não temos capacidade de controlar todos os nossos pensamentos, mas nós temos capacidade de controlar tudo que a gente fala. Isso é uma coisa que é racional. Às vezes o pensamento vem, ele traz uma energia positiva ou uma energia negativa, mas a fala, ela realmente está sob o nosso controle. Ela está totalmente sob o nosso controle. É totalmente racional o que eu falo, né? Então, o pensamento realmente é um ponto de partida e a fala também complementa o que nós realmente convivemos, né? O que a gente vive. E hoje nós vamos falar o que é crença. Vamos começar no assunto de crenças, porque a importância desse tema para a gente visualizar um pouco o que é crença, né? Crença é tudo aquilo que você acredita na sua vida, tudo que você carrega na sua vida como a sua verdade, né? São programações mentais que você, ao longo da sua vida, você carrega essas programações mentais. E essas programações mentais, elas podem ser programações que te prejudicam muito. Por exemplo, eu vou citar um pouco mais da definição da crença para a gente ter uma clareza mais ampla sobre isso, né? É uma programação mental em forma de circuitos neurais, né? Que possuem informações ou programações que comandam nossos comportamentos. Opa, já comecei a ter uma visão. Quer dizer que a forma como eu sou programado para pensar, eu ajo também. Então, tem relação direta na forma como eu estou agindo, sobre meus comportamentos. Nos circuitos neurais estão armazenados todos os aprendizados e informações que vivemos ao longo da vida. Então, olha só, peraí, eu tenho alguns aspectos que eu tenho, alguns comportamentos na minha vida que estão relacionados ao que eu aprendi, principalmente na minha infância. E já começa a criar algumas coisas, já começa a me criar uma direção, né? Alguma coisa já começa a criar uma direção, porque se alguns comportamentos eu tenho vinculado à minha infância, pode ser que alguma coisa na minha infância tenha sido um tanto quanto dolorosa e eu estou trazendo para a minha vida pessoal, atual. Opa, então vamos ter que ter atenção nisso. E ficam armazenados vários marcos na sua vida que podem travar seu crescimento, em função do estilo de vida que foi aprendido, passado difícil, que gera tristeza e falta de sentido. Então, a crença são verdades que nós carregamos na nossa vida baseada na nossa história. Então, vejam bem como é que a gente pode conduzir isso. O que eu vivo na minha vida, o que eu vivi na minha vida, fui influenciado na minha vida, na minha educação, pelos meus pais ou pelos meus educadores, me fazem ter uma formação que eu tenho hoje, uma formação consciente ou inconsciente. Me trazem históricos da minha infância que eu realmente reflete na minha vida hoje. E aí, quando eu falo de crenças, como eu vivi, como eu aprendi, eu realmente aplico, eu falo de situações que às vezes não são totalmente perfeitas e vai me trazer felicidade, né? As crenças determinam a qualidade das nossas vidas. Então, a realidade é diferente da imaginação. É a junção dos dois que pode me trazer uma realidade ou positiva ou uma realidade negativa, ou dolorosa ou uma realidade de vida prazerável. Eu tenho uma vida baseada no meu pensamento, na minha imaginação. Então, o pensamento ou a fala, ela gera para mim uma ação, uma atitude, um comportamento. E essa atitude, essa ação gera um resultado. Isso é crença. Tudo que eu penso e falo é crença. Isso que eu falo e penso gera uma ação na minha vida, gera um resultado também. Então, se eu sou uma pessoa que traz do meu passado, ou que tem uma crença, uma verdade absoluta minha, que eu não sou capaz, ou que eu não tenho competência, ou que eu não consigo fazer algo, eu estou afirmando, gerando no meu pensamento, na minha consciência, que eu não vou fazer ação e o meu resultado vai ser nada, não tem mudança, não tem diferença. Mas se eu crio o contrário, eu crio no meu pensamento uma programação que eu sou capaz, que eu vou desenvolver, que eu vou crescer, eu gero uma ação e essa ação me gera um resultado, que é alcançar aquilo que eu desejo. E isso é crença. Isso é uma formação de crenças. E por que essas crenças são formadas, né? Uma pesquisadora, professora de psicologia dos Estados Unidos, ela chama Carol Dweck,
publicou uma pesquisa com a seguinte conclusão: as crenças negativas geram hábitos imperfeitos e ou retardatários, que prejudicam e provocam profundos prejuízos para o indivíduo. E o contrário acontece com as crenças positivas. As crenças positivas geram possibilidade de aprendizado, aumentam a capacidade e a criatividade e aceleram a busca do comportamento que condiz com a sua felicidade. Então vamos lá. Por que as pessoas têm crenças negativas e por que as pessoas têm crenças positivas? Depende muito da forma como ela vive, da forma como ela conduz a vida dela ao longo da sua existência. Se eu tenho uma mentalidade física, uma mentalidade fixa, que é o mesmo estudo que essa Carol fez, olha só, pessoas que têm mentalidade física, têm pensamentos negativos, ficam estagnadas, desmotivadas, pois não acreditam em si mesmas. E as pessoas que têm mentalidade progressiva, elas acreditam nos seus talentos e habilidades, sabem que precisam desenvolver alguma coisa nova, sabem que precisa evoluir sempre, e são pessoas que têm direção ao que desejam na vida. Então, olha só, vamos raciocinar um pouquinho sobre essa questão aqui. Quando eu trato a crença na minha mente, eu trato na minha forma de conduzir a vida, que as coisas na minha vida são 100% negativas, que eu não consigo evoluir, que eu não consigo resultado, que eu não sei por onde começar, porque eu não sei o que fazer, porque eu não consigo, eu estou criando uma mentalidade física baseada numa crença que eu acredito, não que o mundo te disse, né? O mundo não te informou que você não é capaz de construir uma vida próspera, de pegar uma realidade que está às suas mãos e fazer um dimensionamento, um planejamento e começar a mudança. Mas se você construir na sua mente uma crença negativa que você não consegue, pode ser que isso não vai te levar à evolução, não vai te levar ao crescimento. Mas, por outro lado, quando eu trabalho minhas habilidades, meus potenciais, como eu disse ontem, para aumentar meu nível de autoconfiança, eu começo a trabalhar direcionado em cima daquelas ações que eu preciso fazer para fazer a minha vida evoluir. Então, as crenças estão vinculadas ao seu pensamento, à forma como você fala, isso vai te gerar uma ação e vai te gerar um resultado. Eles podem ser negativos, de acordo com o seu pensamento e sua fala, e podem ser positivos também, de acordo com o seu pensamento e sua fala. Então, o que é muito importante nesse presente momento? Nós observarmos os nossos comportamentos e atitudes, quais são os nossos maiores pensamentos e falas. Se eu estou conduzindo para a minha vida pensamentos de negatividade, pensamentos de incompetência, de incapacidade, eu estou assumindo que a minha mudança não vai acontecer. E é, na maioria das vezes, o que acontece. E por que a gente tem raciocínios tão limitados, às vezes? Isso está muito ligado ao nosso passado, muito ligado às convivências que nós temos, está muito ligado ao que a gente consome no dia a dia, o tipo de informação, o tipo de conteúdo que você tem buscado na sua vida diária, como você está utilizando o seu tempo. Se a sua vida não está gerando nenhum resultado, nenhuma mudança positiva, automaticamente você assume para você que o problema está no você, que você não tem capacidade. Então é criado um monte de problemas nesse aspecto e te prejudicam na sua evolução, te prejudicam na sua forma de crescer e evoluir. E olha só, nós temos uma oportunidade maravilhosa para poder mudar isso. E a pergunta que todos me fazem é exatamente essa, Alex, como é que eu faço para mudar isso? Que a pergunta poderosa, ela te dá uma possibilidade de pensamento, de reflexão, e essa reflexão gera circuitos novos no seu cérebro e te abrem possibilidades para você enxergar diferente daquilo que você estava enxergando. Por exemplo, ontem eu falei com vocês a respeito das 10 características que você tem que você admira. Automaticamente, são situações que poucas vezes ou quase nunca a gente pergunta para a gente mesmo. Mas quando eu paro para imaginar isso, eu começo a valorizar aquilo que eu tenho de melhor. E se eu quero alguma coisa na minha vida, na minha evolução, na minha história, eu tenho que basear nas minhas habilidades e competências e tirar a experiência dos momentos que não são tão confortáveis. Aí eu crio na minha mente uma plasticidade neural. O que significa essa plasticidade neural? É simplesmente a capacidade que você tem de mudar os seus pensamentos, mudar a forma de você falar, mudar a forma de você entender as coisas. Essa é a maravilha que nós temos no nosso mundo, na nossa mente. Quer dizer, não significa que eu criei uma história passada, ou que eu trago do meu passado uma história
não tão feliz, ou que eu tive algum problema no passado e eu trago essa crença para o presente, que eu não posso mudar ela daqui para frente. É tudo uma programação mental, que às vezes é inconsciente, mas você está acostumado a viver dessa forma. Então, vejam só, a plasticidade neural, ela nos permite criar novos pensamentos, novas crenças, novos circuitos internos, transformando sua vida num sinônimo de esperança e de liberdade. Por exemplo, quando você afirma para você mesmo que você não é capaz ou que você não consegue, automaticamente você cria um circuito neural, assume a sua incapacidade e isso te dá uma sensação de tristeza. Quando você faz o inverso, eu consigo, eu faço e eu posso, você abre um caminho neural, abre uma plasticidade neural e automaticamente você vai agir para conseguir aquilo que você deseja. Então parece uma coisa muito absurda você viver uma vida inteira sem mudar o seu pensamento, sem mudar as suas falas, mas isso é super comum na vida das pessoas, por incrível que pareça. Eu acabei de falar sobre mentalidade física e mentalidade progressiva. Pessoas fiquem a vida toda pensando da mesma forma, carregando as mesmas crenças que foram ditas no passado, as mesmas histórias que foram trazidas de dentro das suas famílias, de dentro das suas escolas, os mesmos traumas que as pessoas viviam no passado, elas trazem para a vida atual, e isso traz para ela um problema seríssimo de sensação de felicidade. E aí vem uma grande frase: a minha vida tem jeito, eu posso ser ainda melhor e mais feliz. Sempre nós podemos ser melhores e mais felizes. E eu repito isso sempre, por quê? Porque os fatos que vêm, que acontecem na nossa vida, eles tiram energia da gente, né? Eu sou prova disso, e eu posso falar sobre isso, em função das realidades que eu tenho vivido nos últimos anos, né? Uma das maiores perdas que eu já tive na vida, e acho que não vai ter igual, é a perda do meu pai, que é uma dor imensa, que não tem nada que sustenta, mas quando você tem espiritualidade e reza e pede a Deus para você ter sabedoria para tocar sua vida, e entender que essa realidade todos nós vivemos, automaticamente você assume uma posição de consciência. E você não traz isso para a sua vida como um sofrimento, mas como uma realidade. Mas tem pessoas que traduzem essas realidades duras, essas realidades difíceis, como mentalidade física, que é uma forma de sofrimento. E aí atrapalha ela para outras coisas, para outros projetos, para outras realidades da vida. Todos nós sabemos que existem milhões e milhões de dificuldades no mundo. Todas as dificuldades financeiras, perdas familiares, um monte de outras coisas que nós sabemos que existe e sempre existiu. A nossa existência, ela começou com dificuldades e vamos terminar o mundo com dificuldades. Mas, se a gente se apegar nisso o tempo todo tempo você está pegando nisso, o que vai acontecer com a sua vida? Nada. Você não vai ficar aí parado esperando alguma coisa acontecer sempre e não vai conseguir sustentar e sobrepor esse pensamento negativo que você sempre tem ou que sempre carregou. Isso são crenças, isso são verdades que eu carrego sobre mim e que devem ser rompidas, porque senão eu não vou evoluir. Eu vou contar um caso simples para vocês, que uma pessoa que estudou comigo, uma menina que estudou comigo, uma mulher, né? Um dia a gente conversando, ela falando comigo que ela tinha uma vida tranquila, que ela já tinha conquistado a sua liberdade financeira, ela tinha sua estrutura física pronta, era uma pessoa que estava realizada, né? Relativamente financeiramente realizada, tinha uma família bacana, tinha uma espiritualidade muito forte, a sua saúde estava boa, quer dizer, dentro, visualizando a roda da vida, ela estava feliz. Mas tinha um item na roda da vida dela que estava deixando ela infeliz. Como eu falei com vocês ontem, todos aqueles itens devem se complementar, né? Não existe felicidade sem que aqueles itens entrem em equilíbrio. Ela não tinha facilidade em relacionamento amoroso. E isso era um incômodo para ela. Mas aí, um dia a gente conversando, ela falou comigo que tinha dificuldade com esse relacionamento amoroso, porque as pessoas, os homens não a entendiam. Aí eu perguntei para ela, por que eles não te entendem? Aí ela falou, olha, parece que eles não conseguem se adaptar ao meu jeito. Eu falei, tudo bem. Eu fiz 3 perguntas para essa pessoa. Ela falou comigo o seguinte, eu fiz 3 perguntas para ela. Me fala 3 coisas boas que você... Uma coisa boa que você viveu na sua vida. Ela falou, a minha família. Agora me fala uma coisa que te incomodou no passado e que você carrega até hoje. Ela falou, discussão entre meu pai e minha mãe. Ou desentendimento do meu pai e da minha mãe. Tá. E aí ela emendou uma conversa.
Na época que meu pai e minha mãe eram casados, eles brigavam muito. E a minha mãe ficava o tempo todo falando eu e as minhas irmãs que a gente não podia depender de homem. Opa, eu já identifiquei o problema. E aí ela começou a conversar. Falei, e aí, quando ela começou a me explicar essa história, a mãe dela frisou na mente dela, criou uma crença na mente dela, que ela não precisava depender de homem. E aí vem uma questão muito comum nos dias atuais. Eu já ouvi isso de outras pessoas. O que a mãe dela quis dizer para essa mulher? Quis dizer para ela o seguinte: olha, tenha liberdade financeira, porque se você entrar num relacionamento e ele não der certo, você tem condições de tocar sua vida e administrar sua vida. Mas a independência, você não depender de homem, tem uma amplitude muito grande. Por quê? Porque depender de alguém é como se a pessoa estivesse ali porque ela tem que estar ali, ela não pode ter outra situação, outra saída. E isso criou na mente dela uma crença que é o seguinte: qualquer pessoa que tenta aproximar dela ou tenta agir com ela de alguma coisa diferente do que ela pensa, pode ser, ela acha que a pessoa está tentando prejudicá-la. E aí eu fiz mais uma pergunta para ela, fazendo a seguinte pergunta: olha, se eu te fazer uma pergunta então, se a pessoa entrar na sua vida e te atender da forma como você gostaria, essa pessoa está querendo te prejudicar ou pode ser uma coisa da sua cabeça? Ou você que está criando alguma coisa, ou criando uma história, ou criando uma realidade que não existe, uma imaginação que não existe. Ela foi, parou e pensou e falou, não, realmente eu posso estar enganada. Porque nem todas as pessoas são iguais. Então, o que essa pessoa carrega para a vida dela? Uma crença que ela carregava da educação, talvez um trauma que ela carregava da educação, carregou isso a vida inteira e agora com seus 40 anos de idade, completamente satisfeita no ambiente financeiro, satisfeita no ambiente profissional, tem a sua liberdade financeira e não consegue se relacionar bem, porque ela traz na vida dela uma crença que foi colocada na mente dela pela mãe dela na forma que ela falava. A mãe dela queria o mal para ela? Não, de forma nenhuma, pelo contrário. A mãe dela quis preparar ela para a vida, mas de uma forma talvez diferente do que deveria ter sido falado. Mas aí, quando a pessoa não aprende, não desenvolve essa mentalidade progressiva, eu não tiro essa memória do passado, eu não consigo evoluir, você passa a vida inteira sofrendo. Isso é uma crença, gente. Isso é uma crença. E quantas outras podem acontecer na nossa vida? Eu falo que o pai, ou mãe, ou educador, que reprime o filho, né? A gente lê nos livros de desenvolvimento pessoal, a repreensão do filho, falar que o filho não é capaz, o filho não faz isso, ele não consegue, você é incapaz, ou chama o filho de burro, ou por aí vai, outras ofensas e tal. Isso pode trazer um trauma para a vida da pessoa o tempo inteiro. E a vida inteira, até ela conseguir romper isso, ela vai carregar essa crença por muitos e muitos anos e pode ser infeliz por causa desse pensamento, por causa de uma sensação que ele viveu no passado. Então, isso é muito interessante para a gente perceber se o que eu estou vivendo atualmente não é uma coisa da minha imaginação, que eu estou criando, se é uma história que eu estou trazendo do passado, ou se é realmente uma coisa que eu não estou preocupado. Então, crença é muito importante. Crença é fundamental para nós termos entendimento do que os nossos comportamentos nos levam e por que eu estou agindo de tal forma, né? Então, vejam só que quando eu falo minha vida tem jeito, eu posso ser ainda melhor e mais feliz? Posso sim. A minha vida tem jeito, eu posso ser ainda melhor e mais feliz. Sempre nós poderemos fazer isso, sempre. Converse com você mesmo. Eu falei ontem uma pessoa até me comentou que eu converso muito comigo mesmo, né? Parece que as pessoas acham que a gente é meio louco. Não, não é louco não, é muito bacana isso. Isso é maravilhoso. Diga para você mesmo todos os dias o que é que você quer. O que você vai fazer para alcançar o que você quer, o que você deseja? Fale só para você. Identifique isso. Você começa a quebrar os seus raciocínios, começa a limpar um pouco da mente que talvez está embaraçada, está um pouco desorganizada. Alimente sua mente com pensamentos e falas positivas. Desenvolva a capacidade de tirar a experiência de tudo que você viveu, assim como evoluir. Desenvolva uma personalidade capaz de influenciar, ser mais confiante e ter mais autoestima. Pessoal, é o seguinte, eu não estou dizendo aqui que a vida é mil maravilhas, não. Pelo contrário, nós sabemos os desafios que cada um corre. Todos nós temos desafios na vida. Mas quanto mais eu me apegar a coisas negativas,
informações negativas, notícias negativas, mais resultado ruim eu vou ter na minha vida. Tudo que me traz resultado negativo não me leva para o positivo, não me leva para ser melhor. Então, tudo que a gente consumir é uma frase motivacional, inspiradora, uma pessoa que fala coisas interessantes, um filme que te traz informações bacanas, que te elevam o seu nível de conhecimento, quebra seu nível de crenças limitantes, quebra sua forma fixa de pensar. Isso é positivo, isso te leva para um novo patamar, um novo nível de vida. Identifique, anote as coisas, anote e registre alguma coisa boa que você vivenciou nos eventos cotidianos, no dia a dia. Eu tenho certeza absoluta, todos nós temos o que registrar no nosso dia a dia de coisa boa. Agora, vou ser sincero para vocês. Você ficar o tempo todo buscando informação na mídia, de doença, de Covid, de morte, isso não vai te trazer, infelizmente, resultado nenhum. Eu estou falando que você tem que ignorar? Não, gente, é uma realidade, nós sabemos disso. Mas se você for na mídia, vai na televisão, é 100% do tempo trazendo informação sobre dor, sobre sofrimento. A sensação de que nós estamos num mundo de medo, que tudo que acontece você tem que ter medo, você tem que fugir, você tem que se acorrentar. E o que a mídia quer com isso? É porque eles não querem que nós sejamos pessoas evoluídas, eles querem nós o tempo todo ali, atraídos pela notícia que eles dão, que infelizmente o ser humano, ele é atraído por notícia negativa. Por quê? Porque a gente não foi preparado para o contrário. Porque nós temos medo, nós somos pessoas que temos medo, e quando você vê alguma coisa ruim, alguma coisa negativa, a primeira coisa que você faz é virar para saber o que está acontecendo. E o que acontece com o nosso dia a dia? Você fica o tempo todo na TV assistindo notícia triste, notícia ruim, mas e aí? Qual que é o resultado que isso traz para a sua vida? Sentimento de frustração, de dor, que não vale a pena batalhar, que não vale a pena lutar, que a vida só tem desastre. Mas se você pegar a sua vida, analisa a sua vida desde quando você tem consciência e traz até a atual situação, você tem muito mais momentos felizes na sua vida do que momentos tristes. Mas você vai na televisão, você vai na internet, dependendo do que você consome, você só vê notícia que te traz tristeza, guerra política, morte, assalto, mas não sei o quê. E cadê os programas interessantes que a gente não dá importância ou que a gente não vê com tanta intensidade assim na mídia? Por quê? Porque nós somos atraídos pelo medo. Nós estamos sendo alimentados pelo medo o tempo todo, e esse medo cria uma crença limitante em mim, que eu falo assim, eu não vou conseguir vencer na vida. Isso que é mentalidade progressiva. Quando eu saio desse ambiente sujo, cheio de malefícios, cheio de coisas de doença, de dor, de negatividade, eu construo em mim uma visão nova de vida e eu sigo a minha vida diante daquilo que eu desejo. E aí está aí a frase, muito consciência para a gente, reflexão. É você que decide se vai dizer o que você vai dizer. Você tem o poder sobre a sua escolha. Você tem o poder do que você fala. É importante ter conhecimento sobre isso, né? Vamos em frente, vamos tocar nossa vida focada no positivo, vamos assumir os problemas que nós temos, vamos fazer a mudança que a gente precisa, vamos quebrar pensamento negativo. A vida é perfeita? Não. Mas é possível a gente construir uma vida que a gente deseja. É possível. Sem sofrimento, sem dor, sem ficar carregando crença negativa o tempo todo, sem ficar consumindo coisa que não está trazendo benefício para você nem para sua família. Muita consciência e muita atenção nas crenças que vocês têm, tá? Fiquem muito atentos na forma como vocês pensam. Pensamento negativo é crença negativa. Isso só te traz resultado negativo.